E aí, Michel, vem o pulo do gato, eu posso dizer assim, inclusive para quem nos vê e nos ouve agora. Quando você oferece além daquilo que é obrigatório e mandatório, as pessoas se apetecem pelo fazer. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini, eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você que está aí nessa hora semanal, nesses 60 minutos, nos ouvindo no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, levando o pet para passear, enfim. Você que separa esse tempo para se investir em você, ouvindo o episódio, as histórias, o ponto de vista, o conhecimento dos nossos convidados. Eu espero que depois que você ouça aqui o nosso episódio, você possa se tornar mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvido profissionalmente. Essa é a nossa máxima, sempre reflexão, pensar de forma crítica, evoluir e se desenvolver. Meu carinho e meu abraço digital a todos vocês. O mundo está mudando e evoluindo rapidamente e, portanto, todos nós também devemos mudar e evoluir. A maneira com que nós nos preparamos para essa mudança é através de treinamento e desenvolvimento. Nós precisamos aprender e crescer continuamente, sermos realmente o lifelong learner. Porém, temos que ter consciência de que nem todo desafio organizacional ou individual ele é resolvido com treinamento. Conforme a autora Charlie Laub, expert e Shrimp Certified Professional, aprendizado é o conhecimento adquirido pela experiência, ou pelo estudo, ou pelo ensinamento recebido. As organizações, elas produzem e utilizam de dados e informações a todo tempo. Mas isso não é necessariamente treinamento. Nós temos que fazer essa distinção. O que são informações e o que é dados e informações que vão ser transformados em conhecimento. Dou alguns exemplos. Imaginem você que a diretoria pede para que você implemente um programa de treinamento e desenvolvimento de liderança. Ou que um gerente precisa ser desenvolvido para corrigir o desempenho de um colaborador. Ou que a empresa esteja fazendo mudanças que alterem processos e procedimentos e esses conhecimentos precisam ser passados. Então, nós temos inúmeras oportunidades, inúmeras situações e inúmeros cenários que podem ou não utilizar ações de treinamento e desenvolvimento humano. Seja para treinar uma pessoa ou centenas de pessoas, para o treinamento ser efetivo, ele deve estar conectado ao indicador de negócio. E, consequentemente, nós temos que ter os dados antes do treinamento e depois do treinamento, para que a gente possa realmente medir o impacto que este treinamento, esta capacitação ofereceu à companhia. Na semana passada, publicamos um artigo sobre isso na nossa newsletter. Espero que vocês já tenham lido e tenham gostado e comentado. Porque se o treinamento não está atrelado ao indicador de negócio, então não é treinamento. O treinamento faz com que as pessoas ganhem conhecimento, seja para fazer, o hard skill, ou para ser, o soft skill. E este deve ser utilizado no seu dia a dia. E é aqui onde a grande maioria das empresas caem na armadilha das estratégias de T&D, e assim, a médio e longo prazo, as empresas acabam criando resistências internas com as ações de treinamento. Eu já ouvi, e tenho certeza que vocês também, muitos líderes comentarem: treinamento, já tivemos muito e não mudou nada. Então, como mudar a visão do T&D de um patinho feio para a menina dos olhos de uma organização? Para falar conosco sobre esse tema, nós temos ele, que é
portfólio aqui extenso, vou falar algumas partes para vocês. Começa como tecnólogo em web design pelo Senac, bacharel em administração de empresas pela Universidade de Mogi das Cruzes, tecnólogo de RH pela mesma universidade, possui MBA em gestão estratégica de treinamento e desenvolvimento de pessoas pelo INPG, é especialista em educação corporativa pela BTD e é certificado em transformação digital pelo MIT Professional Education. Em sua carreira, passou por diversos desafios. Foi analista e supervisor de treinamento na Motorola Mobility, trabalhou na área de treinamento e comunicação do Itaú Unibanco, foi supervisor de treinamento na Samsung e, atualmente, além de head de educação digital na Leroy Merlin, é co-founder da Onion Learning, onde já impactou mais de 40 mil pessoas por todo o Brasil e América Latina através das suas palestras, consultorias, mentorias e workshops. Também foi professor convidado de diversas turmas de MBA e pós-graduação. Reconhecido como uma das personalidades de RH no Brasil em 2023 pela BTD Paraná, ele é top 5 dos palestrantes do CBTD de 2021, que é o maior congresso de T&D da América Latina. Por fim, ele é o papai orgulhoso da pequena Valentina e esposo esforçado, como ele diz, da amada Andréia, e que diz que essas são as principais missões, as mais importantes da sua vida. Ele se define como um eterno aprendente e curioso. E é com muita alegria e honra que damos as boas-vindas ao Léo Carvalho. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco aqui. Muito prazer, obrigado, viu, Michel? Prazer todo meu, obrigado a vocês da Micropower, valeu, vai ser um momento muito especial aqui pra gente, viu? Obrigado. Prazer é nosso. Então vamos falar um pouquinho, vamos começar com o pensamento de um plano estratégico de T&D, né? Como alinhar esse plano aos objetivos organizacionais e começar a mostrar resultados corporativos através das ações de treinamento para que a gente possa mudar aí a imagem do patinho feio para a menina dos olhos. Perfeito, vamos nessa. Importante a gente contextualizar algumas coisas. E olha que coisa curiosa. Eu tô com 23 anos de carreira em RH, treinamento, educação e aprendizagem. Eu digo sempre assim, quando tudo dá certo, marketing fez uma excelente campanha. Quando dá errado, a culpa é minha que não treinei. Então eu não acerto nunca. Então tem que ficar sempre procurando um lugar de aceitação ali, né, dentro dessa história. Quando você entende que você deixa de ser o patinho feio para se tornar a menina dos olhos, é que você faz parte do board, ou porque você está próximo do board, ou porque você está no momento estratégico dentro da tua organização. Como é que a gente consegue fazer isso? Essencialmente, Michel, precisa ter alguém de treinamento, educação, de aprendizagem, que sente próximo daqueles que influenciam. Arranjar dentro da companhia sponsors que possam sponsorizar, ou seja, vocês estão vendo e ouvindo a gente, pessoas que possam ancorar aquelas iniciativas e que acreditam nas iniciativas de aprendizagem. Esse é o primeiro passo. Além disso, e aqui vai uma crítica para a nossa área, a gente tem que deixar de se marginalizar. Deixar de se marginalizar, Michel, é a gente entender que para tudo há processo, para tudo há time, para tudo há prioridade. Para a gente também. Então eu tenho que deixar de ser apenas o tirador de pedido ou o fritador dos pastéis, como a gente usa na nossa área. Quando a gente entende essa diferença, que não é só semântica, mas é contextual principalmente, a gente começa a fazer parte da parte estratégica de uma companhia. Quando a gente entende que a capacitação deixa de ser uma ação para se tornar um programa, a gente começa a mudar o step. Quando a gente entende que o RH, ele de forma completa abrange também a área de treinamento, educação, universidade corporativa, e eu preciso estar próximo de DHO, preciso estar próximo de Talent Acquisition, preciso estar próximo de cultura de comunicação, tenho e devo estar próximo de outras diretorias, isso me aproxima da dor do negócio. Quando eu sinto a dor do negócio, me aproximo um pouco daquilo que talvez seja a principal estratégia das áreas de educação, estar próximo das dores do negócio. De nada adianta entrar numa sala, impactar milhares, centenas de pessoas se o conteúdo é raso. Então eu digo sempre, Michel, e eu entro muito em sala ainda com workshops e outras atividades, e eu digo assim, eu quero que na segunda-feira próxima vocês lembrem de mim,
Mas se você pisar numa poça, daqui a pouco, quando sair dessa sala, molhar o pé, o sapato e a meia, eu tenho certeza que você me esquece. Por que que isso acontece, Michel? Porque existe, e aqui um pouco da literatura, tem a curva de esquecimento, chamada de curva de esquecimento de Ebbinghaus, né? Então, essa curva desse alemão, ele pega a gente porque ela vai acontecer, você vai esquecer coisas, é natural. E o cérebro trabalha muito com essa questão de você desopilando coisas, aprendendo novas coisas e internalizando outras. Porém, como é que a gente não esquece quando eu reforço de forma positiva? Você trouxe aqui uma definição inicialmente sobre o que é o aprender, né? Eu tenho para mim, o que é a aprendizagem? Embora tenha uma série de outras iniciativas e até explicações, para mim é tornar o difícil acessível e o acessível indesejável. Então são dois steps principais. Eu preciso pegar aquilo que é muito difícil, tornar primeiro acessível, para a pessoa saber o que é. Opa, agora eu entendi. E depois disso tornar desejável. O desejo é o princípio ativo da aprendizagem. Quem não quer, não aprende, Michel. Esse é o lance que a gente vai falar Sim. sobre aprendizagem. Não, e você falou alguns pontos muito interessantes, eu acho que vale a pena a gente detalhá-los um pouco, né? Primeiro, sobre a questão do sponsorship, né? Então, ou seja, ter patrocinadores dentro da organização que acreditem, né? Esses patrocinadores precisam ser do board da empresa. E aí aqui eu faço o primeiro parênteses, né? Que eu acho, complementando a sua visão, porque eu concordo. Primeiro, a visão dos CEOs, né? Eu tenho a oportunidade de conversar com alguns presidentes de companhia e não importa a geração, muitos ainda, né, a sua grande maioria, ainda vê como despesa. Né? E começar daí já começa errado. Sim. Porque a gente já tem um obstáculo para a área de T&D muito grande dentro das companhias quando o CEO, o principal executivo, ele vê como despesa. Então começa daí. Eu vi na pandemia, 2020, 2022, muitas empresas reduzindo, né, treinamento, que deveria talvez ser ao contrário ali na onda, e todo mundo falou isso, mas porque via como algo não essencial. Principalmente nos primeiros 8 meses ali, no ano de 2020. Então esse é o primeiro ponto. E aí, seguindo nessa linha, começar então talvez com projetos menores, mais robustos. Não tirador de pedido, né? Não ver treinamento como um evento, mas sim como um processo. Perfeito. Né? Então, aqui, quando a gente conversa com algumas áreas de T&D, DHO, RH, enfim, cada empresa coloca essas áreas debaixo de um guarda-chuva diferente, a gente fala, poxa, seja questionador, né? E não executor. Porque quando vem um pedido de um treinamento, é preciso contextualizar aquilo e entender aonde se quer chegar. E depois, para se tornar desejável, né, conseguir mostrar para as pessoas que vão passar pelo treinamento que aquilo vai fazer diferença no dia a dia delas de forma positiva. De fato. Né? E quando a gente vê as ações de treinamento, difícil a gente ver essa profundidade, sabe? Sim. A gente acaba tirando pedidos, fazendo treinamentos de compliance, normativos, às vezes de algum produto, às vezes de algum processo novo, às vezes de uma, vamos dizer assim, inspiracional para as pessoas quererem vender mais, mas como você falou, se não houver desejo, o treinamento ele não flui. É isso mesmo. Né? E para a pessoa ter desejo, para o adulto ter desejo, ele precisa enxergar um benefício para ele daquele treinamento. É isso aí. Né? É isso aí. E nessa linha, não sei se você poderia comentar sobre a sua ação dentro da Deroy, né, de vendas ali. Como que você faz? Quais são as dicas, enfim, para você fazer esse processo? Porque me parece, né, não estou lá, mas assim, pelas publicações, pelo que a gente acompanha,
o pessoal acaba desejando aquele Sim. treinamento, né? Perfeito. Os vendedores. E aí, consequentemente, os resultados vêm. Quais as dicas que você dá para a turma que nos ouve para transformar isso, tangibilizar isso? Claro, sobre o que você fala, e eu vou continuar nesse gancho inicial que você pegou, que é o seguinte: a gente primeiro precisa perceber, e as áreas de TI&D principalmente, ou de educação e universidade, que falta coragem e vontade de fazer acontecer, sabe, Michel? Porque dá para fazer, só que você deixar de encarar um treinamento como uma ação, encarar como um programa, ele exige esforço. E o esforço exige pensar e exige despendimento não só de tempo, mas de grana, de investimento em pesquisas, em literatura. Então, para o meu time principalmente, eu falo muito sobre ser literal. A gente precisa estudar. Você tem que voltar aos livros, voltar aos básicos, você tem que saber o que está rolando e entender as ideias antes de só propor coisas, porque é muito simples, né? A gente fazer proposição dentro das ações de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. Todo ano a BTD lança um anuário, né? Que é aquele anuário principal dentro do Brasil, comparando com dados da ATD, e ele pega sempre para falar quais são os principais indicadores de treinamento do Brasil. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos vendo agora, deve usar horas de formação como um indicador principal. E com certeza deve usar por alguma razão. Sim. Porque alguém lá no CEO, um C-Level, alguém deve imaginar que quanto mais horas eu passo em sala, mais a minha empresa está se desenvolvendo. Lê engano, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Eu sei que você também é, assim como eu, ATD member, e aí lá na ATD, um paper, não tão recente, mas lá da época da pandemia, ele trouxe o seguinte, que quase 60% das empresas grandes americanas incentivam seus colaboradores a serem lifelong learners. Sim. Ou seja, eles incentivam que você aprenda além da sala de aula. Sabendo disso, meu caro, lá em 2020, quando chega a pandemia, é o momento onde a gente precisa potencializar algumas questões em desenvolvimento. Entender que a gente deixa de ir para a sala de aula, mas que a gente não deixa de desenvolver. Até porque as pessoas ficaram com essa percepção, opa, então já que não tem presencial, então eu deixei de aprender agora. Outro engano, até porque a aprendizagem não está dentro de uma caixa numa sala, a aprendizagem ela acontece. Sim. Tem um termo curioso que não é só o lifelong, mas o life-wide learning. Então ele acontece, né, em torno da vida, ele vai chegando a todo momento. Dentro de Leroy Merlin, que é um dos meus ofícios hoje, dentro do meu CLT, eu estou como Head in Digital Learning lá, a gente tem algumas iniciativas para tornar aquilo que é difícil acessível e depois o acessível indesejável. Como é que a gente faz o primeiro step? A gente foi para a literatura. A gente lá em 17 para 18 cria um propósito da universidade corporativa. Um propósito é aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, né? Então a gente criou um propósito. Esse propósito é dar a todos a possibilidade de aprenderem e de se autodesenvolverem de forma simples, relevante e divertida. Criamos uma tríade. Essa tríade está amparada dentro dos 6 passos andragógicos e usando princípios eutagógicos. Então a gente juntou esses dois elementos e juntou, opa, que bom, simplicidade, relevância e diversão. Talvez, Michel, se você for agora em alguma das lojas de Leroy, você perguntar isso, ninguém vai saber dizer isso que eu acabei de falar, mas ele vai dizer do jeito dele. Putz, é legal, eu acesso, olha que curioso, olha que legal, foi muito bacana o que eu fiz. Então, cumprimos o nosso objetivo. Criamos a simplicidade, a relevância e a diversão. Trouxemos aquilo que é difícil para o acessível. Como é que a gente fez isso? Através de sistemas, através da possibilidade dele acessar 24/7. Então, dentro dos sistemas, via celular, via mobile. Então, tem uma série de iniciativas onde ele se depara com a aprendizagem, não só aquilo que é essencial. E aí, Michel, vem o pulo do gato, eu posso dizer assim, inclusive para quem nos vê e nos ouve agora. Quando você oferece além daquilo que é obrigatório e mandatório, as pessoas se apetecem pelo fazer. Vou dar um exemplo. Tem uma grande loja, que passou agora um revés recente, mas aquela loja de departamento do Brasil Americanas, todo mundo conhece, né? Essa loja, quando você e todos que foram por lá, quando você pega uma água para comprar, você tem que enfrentar um caixa. Uma fila de caixa. Até chegar lá no caixa, tem alguma coisa que te separa, que são pessoas, tá cheio de gente, só que no caminho para chegar lá tem um monte de coisa, né? Tem doce, tem pilha, tem meia, tem salgadinho. Então você vai comprando. E ele nem é o cross-selling do produto principal que você comprou. Ele só está te apetecendo. Eu uso essa metáfora para dizer que o produto principal que você quer é a água. Que nesse caso pode ser um compliance, pode ser um obrigatório, ou qualquer outra coisa. Só que eu vou dando ao longo do caminho uma série de elementos para você gostar mais de mim. E esses são os ganchos principais. Ou seja,
Eu tenho obrigatórios, eu tenho mandatórios, eu tenho essenciais. Só que quando você vai encontrar com esses conteúdos, eu te dou uma série de outros que estão ali circundando aquele objeto principal para que você fale: olha, gostei desse ambiente, vou ficar mais aqui. Ou seja, é uma curadoria. Aqui eu estou falando excepcionalmente do ambiente digital, onde a gente fizemos, inclusive, e continuamos a fazer, uma curadoria de conteúdos que são lifelong learners para ele e que são self-learning no nosso conceito. Ou seja, vai além daquilo que ele deveria aprender. Ou seja, tem conteúdo que pode ser de culinária, tem conteúdo que fala de soft skill, de comunicação, tem leitura de livro e ele faz o que ele quiser. Só que daí ele vai gostando durante essa fila. Quando ele se depara, Michel, ele cai dentro do compliance. E aí, quando ele cai no compliance, eu já peguei. Quando eu peguei esse menino, eu preciso me tornar atrativo. Então, eu tornei, primeira coisa, o difícil em acessível. Ele me achou. E depois eu vou tornar agora indesejável. Vou dar um exemplo. Fizemos uma ação, por exemplo, de compliance, que é uma formação online, e aí é um conteúdo assíncrono básico, baseado com escormizado, como a gente conhece, porém com decision making, ou seja, tomadas de decisão, dilemas éticos, interacionais, com música, com humor, no modelo de sketch. Ou seja, simples, tenho certeza que muita gente já fez isso. Só que, para aquele momento, foi muito adequado. A gente está falando de 2017 para 2018. Sim. Então, nesse momento, as pessoas falam: nossa, que legal, gostei muito daquele conteúdo. Era obrigatório. Eu tive quase 100% das pessoas aderentes àquele conteúdo. E um fala para o outro: você viu que legal, cara? Faz lá que você quer errar agora. E ele fazia questão de errar. Porque quando ele erra, ele sabe qual não é e pode saber qual é a resposta correta. Então ele ia testando, errando, acertando, porque ele queria saber o que tinha por trás daquele desvendimento. Qual era a consequência daquela... A consequência, daquela... porque ele era um decision making, então ele ia tomando decisões, enfim. Então essas são algumas estratégias, Michel, que a gente pode usar para tornar desejável. Uma outra, a gente criou uma iniciativa de Leroy Talkers, por exemplo, na oportunidade, para fazer a comunicação de produtos e de como vende determinados produtos através de dancinha do TikTok, né? Aí vem só um recorte aqui. A gente já sabe, a gente já está em 2024, daqui a pouco 25. TikTok deixou de ser dancinha já tem uns 5, 6 anos. Né? Tem gente que ainda pensa, é só dança. Não, já não está. Hoje ele já tem um programa muito robusto para educação, para entretenimento, mas também para conhecimentos gerais, mas naquela oportunidade ele era ainda muito segmentado para o modelo da dança, para aqueles shortzinhos, né, ainda com vídeos de 30 segundos, e a gente foi nessa leva, fomos nessa onda para trazer a atratividade para o público. Então, entra inclusive também, meu caro, no perfil. A gente precisa saber quais são as personas que a gente trabalha, quais são as pessoas que estão compartilhando conosco, e por essa razão, a todos os momentos, em Leroy Merlin, dentro da Onion, onde eu sou co-founder, todos os projetos, com qualquer cliente, a gente faz uma análise primária das personas, para entender quem é que vai digerir aquele conteúdo. E entendendo que existem 3, 4, 5 gerações distintas, a gente precisa entender que existem formas diferentes de entregar um conteúdo para cada um deles. Isso é principal, né? Entender para quem você está entregando o conteúdo, né? Perfeito. Isso é fundamental, né? E a gente vê, né, que muitas vezes, né, principalmente grandes empresas que têm um leque geracional muito grande, acaba estandarizando, padronizando para todo mundo o mesmo objeto educacional ali. E não leva em consideração essas características, né? Você me lembrou de um caso que a gente trabalhou alguns anos atrás com a Nissan, né? Foi um caso que, inclusive, o pessoal da Nissan ganhou, aqui do Brasil, ganhou um prêmio lá de Tóquio, né? Que foi um processo para tanto os vendedores quanto os assistentes técnicos, em que eles iam fazendo essa jornada, né, de conhecimento, porém, eles iam, de uma certa maneira, sendo evidenciados através da recompensa, reconhecimento e premiação, os 3 princípios da gamificação, por estágios. E isso ia afunilando através dos rankings, e no final houve um grande roleplay game, um RPG ali, que foi os principais, né, os 3 ou 4 principais que ficaram ranqueados ao longo do ano. Eles iam fazer um atendimento. Logicamente era simulado, né? Eles iam fazer um atendimento, então ficavam os avaliadores numa banca e vinha uma pessoa que podia ser um membro da diretoria ou um gerente tal, que se passava pelo cliente, então ia ser atendido por aquela pessoa, seja na parte técnica ou na parte comercial.
E aí eles eram pontuados, enfim, tudo isso dentro da plataforma. Foi encaminhado, e aí os ganhadores ganharam idas para o Japão, enfim, Legal. foi. E aí o que a gerente na época me contou foi que a concessionária que teve o funcionário que ganhou, Uhum. colocou uma placa enorme fora, falando assim, ó, venha ser atendido pelo vendedor mais capacitado, ou o melhor vendedor do Brasil, Que alguma coisa assim. legal. Então, eles conseguiram, de uma forma muito, né, dinâmica, Sim, muito divertida, sim. simples, fazer esse processo conosco e utilizar isso como um auto-marketing, É isso né? aí. E reverter, né? Aquilo que era um processo chato, que todo mundo falava, puta, né? Lá vem treinamento. Ela disse que ao longo do tempo eles ficavam ansiosos por novos objetos que saíam, porque Sim. era uma trilha e que de vez em quando também a gente soltava pílulas especiais, que não Uhum. estavam, e quem fazia ganhava mais, Era um booster, né? um booster. Nossa, foi muito legal. Que Então legal. foi um projeto bacana que a gente trabalhou e nessa linha, né? Agora, lógico, dá trabalho, né? Sim, Dá trabalho, porque você tem que parar, você tem é que isso aí. pensar, você tem que refletir, você tem que montar o case. E E você sabe, Michel, se você me permite a interrupção, claro, é importante você conhecer a literatura e saber as principais teorias, porque você falou agora da gamificação e falou sobre a questão da que eles ficavam ansiosos esperando a próxima pílula, né? A gente trabalha com gamificação nos projetos e muitas pessoas também já trabalham. Só que olha que curioso, se você não conhece um princípio de neurociência, você erra na gamificação, sim, porque a gamificação ela te dá uma descarga de dopamina. sim. E se você não trabalha bem isso, você acaba gerando ansiedade e É, gerando um efeito rebote dentro das é suas isso ações. aí. Então você precisa saber exatamente quais são os gatilhos, por exemplo, nas suas pílulas, você sabia? Eu deixei de dar agora, quando eu for entregar uma pílula, ele está ansioso, ele consome e ele já se nutre daquilo. É, Quando a empresa não pensa racionalmente, ela começa a criar uma série de iniciativas e começa a abrir janelas que geram ansiedade. E ele fala: ah, não chegou. Quantas vezes a gente não vê? Não só em empresa, mas até em qualquer ação comercial. Ah, não entregaram meu prêmio. Ah, porque demoraram para fazer. Porque gerou uma ansiedade, descarregou dopamina no cara e o cara tá esperando. Só que a gente não supriu isso, é né? um backfire, né? É um Exatamente, backfire, né? exatamente. Você atira o bumerangue e vem Pois na é, ele sua veio, ele testa. volta. E nessa linha, né? A gente seguindo aqui na nossa conversa, se fala muito sobre, né, então, o self-learning, né? Então, vamos lá, a pessoa que desperta o seu interesse Sim. em aprender, né, e vai atrás do conhecimento, né? O fato é assim, né? As empresas, elas por mais que acreditem em T&D, logicamente, cada empresa tem um limite orçamentário, Certo. né? Tem um budget ali anual e que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode dentro daquilo. E aí você tem as universidades corporativas. Porém, por conta desse orçamento limitado, né, é utópico imaginar que ali vai ser o Netflix da vida, né? Sim. Que o pessoal sempre fala, eu quero um Sim. Netflix, né? Que o colaborador vai lá e fica buscando. Sim. Não tem essa diversidade, esses milhares de conteúdos, né? Como então, sem que a gente perca, né? Vamos dizer assim, a gestão ou o acompanhamento do desenvolvimento do Sim. colaborador nas nossas universidades corporativas, como a gente desperta o self-learning para as pessoas, né? Essa vontade de aprender e consiga, de uma maneira inteligente e otimizada, a oferecer conteúdos importantes para eles. Claro. O princípio do self-learning... Bom, o self-learning, ele é novo em relação à aprendizagem nas empresas, mas antigo no mundo. Ele tem escritos já de 1930, que fala da autoaprendizagem de certa forma. Em 60 ele fica mais conhecido pela a carta da Unesco, né, que fala da autoaprendizagem no mundo. Então, era um desejo que a gente tinha, a expectativa. Quando chega na década de 2000, principalmente pós-pandemia,
todo lugar você vê falar de self-learning, autoaprendizagem, todo mundo querendo fazer. E a fala que você trouxe do Netflix é como a uberização. Então a gente criou um padrão de assim, putz, eu queria uma coisa mais Netflix, né? Você queria uma coisa mais... E aí o que é por trás? Você quer uma coisa simples que você encontre e que ele tenha... E aqui eu tô colocando simples com aspas, porque você quer que ele te sugira com o algoritmo, que ele te entenda o melhor horário, ou seja, é super complexo. Que ele já crie para você. Que ele pense para você. E é super difícil de fazer isso, né? Pensando aqui na tecnicidade da coisa. De fato, como é que a gente faz isso? Princípio, Michel, e é o que eu pratico. Communication Learning é uma metodologia de comunicação dentro da aprendizagem. Então, eu não dissocio a comunicação interna, o endomarketing, mas eu tenho dentro do meu time uma área de comunicação, porque ele só comunica learning. Porque quando ele comunica learning, ele entende quais são as personas e o que eu vou comunicar, sabe por quê? A área de endomarketing, você não pode concorrer com aniversariantes do mês. Então, você tem um conteúdo super complexo. Não dá para soltar a pauta hoje, porque tem um aniversariante do mês e vai cortar o bolo no quarto andar. Você fala, porra, não dá para concorrer com isso. Então eu preciso ter uma área só para comunicação. Então tem uma jornalista, uma roteirista que cuida só dessa parte. Quando eu trabalho a comunicação, é como, vamos imaginar agora um cenário do YouTube. Por exemplo, é um clickbait. Eu preciso trabalhar com cores, eu preciso trabalhar com logotipagem, eu preciso trabalhar com chamariz, eu preciso trabalhar com títulos que sejam atraentes. E é o que nós fazemos dentro das nossas iniciativas. Quando eu trabalho isso, gera o desejo dele saber. Opa, o que é isso aqui? E aí essa pessoa é responsável por comunicar, por preparar as peças. Eu tenho um criativo design, eu tenho um videomaker, eu tenho um X design. É uma estrutura robusta, mas que isso tudo converge para a aprendizagem, porque a pessoa está pensando única e exclusivamente como é que ele vai se apetecer. E não menos do que sempre a gente entra em conjunto para dizer assim, cara, como é que as pessoas estão aprendendo? Não, vamos entender o que elas estão querendo agora. E aí o princípio para saber se a gente está acertando ou não, Michel, é perguntar para eles. Porque a gente tem que colocar aqui o princípio que a gente pratica é do Customer Experience, é colocar o usuário no centro da estratégia. E nós temos ferramentas para colocar o usuário no centro da estratégia. Muito comum, Michel, chegarem para a gente e falar assim, olha, eu quero 2 de carne, 1 de queijo e um treinamento de motivação. Isso acontece sempre, né? Ou 2 de vendas. Como é que a gente tirou esse estigma? A gente trouxe para o nível... Criamos 3 escalas de interesses. São coisas que são corporativas, coisas que são locais e coisas que são individuais. E a gente entendeu, junto da companhia, quem é que faz cada coisa. E no caso, por exemplo, das demandas para a universidade corporativa, a gente tem um canvas que a gente vai prototipando junto com essa área. E muitas vezes o Michel, quanto líder, ou quanto BP, por exemplo, me pede alguma coisa. E a gente detecta, Michel, que o problema é justamente o Michel. E não a área que o Michel está apontando que é o problema. E a gente tem que falar, ô líder, desculpa, mas aqui o problema não é o que você está me dizendo. Sabe por quê? O objetivo da aprendizagem, Michel, ele vem só depois de toda a anamnese e não antecipada. Isso é bom. Porque no começo as pessoas falam assim, eu preciso de um treinamento. Do que? Vendas. Por que? Não estou vendendo. Opa, vamos fazer um treinamento de vendas. Não, tá errado. O que você quer? Treinamento de vendas. Calma aí, vamos entender. Qual o contexto, daí esforço, né? Qual o contexto, porque, qual o macro objetivo, onde é que você quer chegar, quem são as pessoas, quais são os stakeholders, a gente faz a gente usa o mapa da empatia, então a gente faz, o que essas pessoas que você quer treinar, ela fala, sente, ouve, fala e faz. Tô sem tempo, então a gente não tem tempo para treinar, você não está querendo capacitar, você está querendo dar um check no que você faz. A gente quer saber assim, de fato você quer desenvolver a pessoa, quer de fato mitigar um problema? Quero mitigar um problema. Então vamos fazer isso. É esforço. Essa sessão que eu estou falando de Canvas, por exemplo, ela demora 4 horas para a gente fazer. Poxa, mas eu vou ter que fazer isso toda vez, Léo. São demandas diferentes? Sim, então vai ter que fazer. Mas 4 horas é muito, cara. Derek Bock, foi gestor lá de Harvard, ele falava assim, se você considera a educação cara, experimenta a ignorância. É isso aí. Cara, então assim, não vamos ficar no campo da ignorância, vamos tentar ser profundo na coisa. E tem que dar muita valia para as áreas, Michel, que tem interesse em fazê-lo. E são muitas no Brasil. Tem gente que tem pouco recurso. Eu recebo semanalmente uma série de conhecidos, parceiros, ou até não conhecidos, que me chamam no LinkedIn outras vezes, Léo, me dá uma dica de um conteúdo de um vídeo. Essa pergunta me deixa tão constrangido, que a pessoa fala assim, me dá um vídeo que eu preciso passar num treinamento de motivação. Não tem um vídeo. É assim, não é um vídeo que vai mudar a realidade do que você faz, cara. É que nem aquela pessoa que fala assim, me dá um nome de um remédio para dor de cabeça. Pois é. Mas você fala assim, mas por que você tá tendo dor de cabeça? Pois é. Entende, né? Anamnésia. Anamnésia. Esse podcast que a gente está gravando aqui, ele vai ser importante para alguém em algum momento, mas ele não vai ser o santo graal da resolução de ninguém. Sim. Ele vai fazer parte de uma estrutura robusta, de um programa que pode também ter o Léo e o Michel falando certas coisas, mas também pode não tê-lo. Pode ter o Michel falando com outros centenas que
passaram por aqui, ou não ser nem o Michel, vai ser outro podcast que a gente indica. E tá tudo certo, a gente precisa ter essa consciência. Então, o tornar o desejável, Michel, nessa estrutura que eu cito para você, primeiramente é trabalhar a comunicação. Trabalhando as recompensas e o principal, isso é base e que não é só área de treinamento e educação quem faz, trabalhar a cultura e trabalhar primeiramente qual é o nível cultural que você está. E toda vez, Michel, gosto de ser muito profundo nesses assuntos, só que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser pedante, para não ser chato, porque às vezes eu brinco com o pessoal do time e falo assim, cara, como é que faz tal coisa? Eu falo assim, você tem tempo para ouvir? Se tiver tempo a gente vai conversar. Fazendo essa brincadeira de que não dá para falar simplesmente de, o pessoal na minha empresa não está aprendendo. Calma aí, é que a gente tem que falar de cultura de aprendizagem. Para falar de cultura, tem que falar dos níveis culturais. Para falar de nível de cultural, você tem que entender minimamente quais são as pessoas que estão. Então, dá muito trabalho para você fazer esse mapeamento. Eu tenho que saber qual a faixa etária, se estuda, se é casado, se tem filho, qual o momento de vida que esse cara tá. A gente tem que fazer esse mapeamento dessas pessoas. Por quê? Porque quando propõe o Michel um treinamento de vendas, eu posso dizer, seu problema talvez não seja vendas, mas vamos fazer uma anamnese. E aí é como se a pessoa chega no médico e fala assim, oi, estou com uma dor de cabeça, preciso que você me dê tantos remédios tantas vezes ao dia, obrigado. Daí vai embora, o médico fica assim, mas o que eu vim fazer aqui? Ele se medica, ele se automedica. E a autoaprendizagem não é automedicação. Ele é o autocuidado. A gente tem que... Não é automedicação. Não é você se curar sozinho. É o autocuidado. É você se precaver para que não sofra. A autoaprendizagem é igualzinho. Então aí vem o self, onde a gente oferece uma série de objetos para que você não venha ficar mal. Mas se um dia você ficar mal, a gente tem um médico que faz isso, que é uma área de desenvolvimento. Né? Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55% e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é. Então, desta maneira, nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma, com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário. Porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo, que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS, que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social, ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz
que na Micropower o futuro do T&D começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Essa parte, Léo, que você comentou sobre você ter ali, né, no Leroy Merlin, como dizem, né, os franceses, uma área com roteirista, web designer, etc, etc, etc. Legal. Então você ali, eu queria que você agora desse a outra visão, sim, a visão da Onion Learning, da consultoria, perfeito, né? Porque assim, ali enquanto head, poxa, você tem uma puta de uma estrutura. Quem não gostaria de ter isso? Perfeito. Né? O Communication Learning, etc, sim, etc, etc. Legal. Agora, quando você dá uma palestra, um workshop, enfim, uma orientação para uma empresa que não tem essa estrutura, perfeito, que não tem tudo isso, como que essa pessoa pode operacionalizar dentro da sua realidade, perfeito, que eu acho que é a grande maioria aí das empresas, essa questão de fomentar no momento correto, minimamente visualmente agradável para despertar aquele interesse, mas a pessoa não tem lá o Adobe, sim, sim, não tem o Canvas, perfeito, não tem etc. Então, quais são as dicas que você dá para essas empresas que não tem essa estrutura que o Léo lá da Leroy tem? Claro. Leroy é curioso, né? Porque ele do francês é Leroy Merlin. Só que no Brasil a gente brasileirou. Então ele é Leroy Merlin. No começo, quando chegamos no Brasil, ligávamos para as pessoas convidando para o trabalho. Falavam assim, minha empresa está chegando no Brasil. Que empresa? Leroy Merlin. Daí a pessoa chegava depois um dia da entrevista e falava, que eu vi uma... Não sabia o nome. Não sabia. É curioso, né? Leroy Merlin. Leroy então a gente Merlin. Abrasileirou, Leroy Merlin. Então hoje até o próprio francês aqui no Brasil fala Leroy Merlin. Já ficou brasileirado já. Falando dessa outra questão, Michel, como é que a gente consegue fazer isso dentro das nossas iniciativas em Onion Learning? Nós criamos um modelo chamado Infinity. Esse Infinity é um modelo de 8 passos para a estruturação de uma estrutura de universidade ou núcleo de aprendizagem. Porque Infinity são 8 passos e ele tem aquele... imagina um 8 deitadinho, é como se fosse o infinito, né? Então ele começa, mas ele não acaba. Então ele é perene. São 8 passos, mas que são desenvolvidos ao longo do tempo. Eu tenho alguns clientes hoje ativos que a gente pratica este modelo com consultoria, com mentoria, com workshops, mas qual é o grande princípio? A gente entende primeiramente qual é a macro necessidade dessa área junto com a organização. Não existe necessidade da área de T&D de educação se não tem necessidade da empresa. Você deve ter dado uma olhada, vi que você falou do meu perfil todo, tem uma das minhas certificações que é o Kirkpatrick for Levels, né? Que é aquele método de avaliação, de treinamento, de eficácia de treinamento. Ele é baseado em 4 passos, né? Então você tem uma avaliação de reação, que quase 100% das pessoas no Brasil fazem isso, é muito curioso, fazem, mas não sabem para onde vai, porque ele só aplica, mas depois ele não faz nada. Não faz nada com aquele. Então ele só, e a reação é um susto, né? Tá lá, respondeu. Eu troco essa avaliação, Michel, por NPS. Então tem 5 anos mais que eu já aplico o NPS nas minhas iniciativas. De 0 a 10, quanto é que você indica o Léo? Ele tem mais valia pra gente no nosso modelo. Segunda avaliação é de conhecimento. Então é para saber se o Léo sabe ou não sabe. E aí as pessoas muitas vezes ficam só se atém a, eu vou fazer no final. Não, avaliação de conhecimento também é pré e pós. Então você pode ser pre-work, pós-work. Você falou no início da tua fala que aprendizagem e educação é você saber o antes e o depois, saber os seus dados antes. Porque se eu sei o que ele sabia antes e o que ele sabe depois, eu posso usar para o meu benefício, check e falar, opa, 100%, porque ele não sabia nada, agora ele sabe tudo, hein? Então também é uma forma da gente se vender. A gente, quanto área de T&D, tem que deixar de ser o patinho feio, mas tem que ser estratégico mostrando os dados relevantes, né? Terceiro elemento, mudança de comportamento. Esquece, você não vai fazer mudança de comportamento em uma sessão de 8 horas. Mudança de comportamento acontece 6 meses depois, 4 meses depois. Por isso que tem que ter uma pessoa, áreas e alguém disponíveis para olhar isso. E aí, um último passo, que é a avaliação de resultado. Onde muitas pessoas, inclusive até muitas vezes, Michel, acaba confundindo. Não é o nível do Felipe, que não é o Roy. É um nível antes. A avaliação de resultado é o que a gente combinou. Foi feito. Opa, então o resultado veio de acordo com o que a gente combinou. Por que cito isso? Porque uso esses elementos dentro da minha estratégia com os meus clientes. Então,
mesmo que a área seja muito pequena, como eu já tive situação de pegar empresas que são pequenas e implantar um núcleo de educação. E a gente não chamou de educação corporativa, obviamente, também não chamamos de T&D. Era um núcleo de aprendizagem. E nesse núcleo de aprendizagem tem 1, 2 ou 3 pessoas muitas vezes. Qual é o primeiro papel? Entender o público, Michel. A gente sempre faz isso. Entenda o teu público, mapeia, e a gente desenvolve e aí aplica para a empresa um assessment de aprendizagem. E esse assessment de aprendizagem é para perceber onde é que essa empresa está. Cultura todo mundo tem. Então sempre fala, né? Ah, tua empresa não tem cultura de aprendizagem. Não, toda empresa tem uma cultura de aprendizagem. Talvez a sua cultura seja mais para A, mais para B. A gente precisa identificar qual é. Identificando, conseguimos preparar o nosso cenário para começar as aplicações. Primeira coisa, eu acredito, para a gente chegar naquelas tais competências do futuro, para 2030, 40, 50, que a gente vê falando todo dia na TV, e que vão mudar daqui 1 ano, 2 anos, vão mudar. Ele muda toda vez, né, Michel? E eu faço até uma crítica curiosa, que eles falam assim, e geralmente é o World Economic Forum, né, que ele traz, né, o Fórum Econômico Mundial. Competência do futuro. Há 5 anos atrás ele traz comunicação. Comunicação, daí eu brinco assim, não é competência do futuro, é do agora, porque a gente não corrigiu e ele sai como sempre, daí sai, flexibilidade cognitiva, pensamento analítico, cara, toda vez sai, mas a gente trabalhou isso, daí a empresa começa a trabalhar sobre isso, não deu certo, daí ela chega no próximo ano e fala, saíram novas, daí ela começa a olhar para novas e esquece das antigas, então sempre investindo no self-learning. O self-learning, a minha percepção, é justamente o que muda a estratégia de aprender. Porque quando você deixa, Michel, na mão da outra pessoa, daquele que é um principal envolvido, diretamente aprender aquilo que ele deseja. Porque o desejo vai trazer a necessidade e o interesse para que ele aprenda o conteúdo interno. Então, eu preciso hoje, para uma pequena empresa que não tem condição nenhuma de ter um roteirista, tem uma pessoa do RH, tem uma pessoa do T&D. Ele vai fazer uma curadoria agora gratuita, free, lá no YouTube. Ele vai entrar no YouTube, vai pegar esse podcast, vai pegar todos os outros que você tem, vai pegar uma série de outros conteúdos, vai pegar TEDx, vai pegar conteúdos são legais e conteúdos são interessantes. Fala assim, Léo, mas tem um direito autoral. E aí, o que a gente faz? Não, você não vai tirar o direito autoral, porque você vai deixar ele no YouTube. O cara, quando clica, ele vai para o YouTube, vai monetizar, vai dar like, vai dar comentário. Então, faz uma curadoria dessa simples. Léo, mas eu não tenho capacidade para fazer essa curadoria, mas eu não estou pedindo para você fazer. Você vai lá para as pessoas da tua empresa, vai lá para os líderes. Oi, líder, gostaria de saber o que você gostaria que as pessoas soubessem do YouTube. Ah, não sei, não assisto muito YouTube. Acessa lá, dá 5 vídeos para mim. Pega 5 de cada, você vai ter 50 se tiver 10 pessoas. Pega dos colaboradores, dele vai falar assim, eu queria ver o Medina andando de surf. Faz sentido pro nosso negócio? Não tem nada a ver. Opa, olha a flexibilidade cognitiva, tem tudo a ver. O que ele ensina ali? Traz esse vídeo para cá, deixa as pessoas assistirem, coloca uma mensagem por trás disso. Ou seja, você ressignifica a forma das pessoas acessarem o conteúdo. Muitas vezes, quando eu estou em palestra ou aula, o cara fala assim, mas é que na minha empresa o YouTube é bloqueado. Então são 10 passos, você tem que voltar nesse jogo. Porque se o YouTube está bloqueado... Em 2024. Falar de bloqueio, eu lembro que eu me formei em administração com ênfase em TI em 2006. E lá atrás a gente já falava sobre isso. Então assim, cara, já passou do time. Mas se mesmo assim essa empresa não tiver condições para isso, faz uma curadoria simples, faz um clube do livro, pega toda semana um livro, um artigo diferente. O YouTube é bloqueado, mas na tua casa você consegue. Faz uma impressão, leva o artigo para a galera, faz um modelo chamado de Kumbuka, onde você vai. As pessoas fazem a leitura, traz um dia da semana e compartilha assuntos de 1 parágrafo, 2 parágrafos. É tão simples de fazer, sabe, Michel? E a primeira impressão é que é muito difícil. Mas por que é difícil? Porque é custoso, porque envolve não só o tempo e as pessoas acham que tem que despender muito dinheiro. Vocês são especialistas em plataforma, eu sei, mas assim, talvez eu não precise, nesse momento, ter uma plataforma gigantesca. Eu não preciso estar no Tem gente que não tem um LMS, que é o LXP. Sim. Tem gente que não tem um LXP, está falando que é uma inteligência artificial. É muito legal você usar, mas faz gratuito. E tudo que você citou ali, eu não tenho um Adobe, mas você pode ter o gratuito. Pegue o Canvas gratuito, você não vai gastar nada. Inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, você tem a possibilidade de usá-lo hoje, ele free. Mas tem um limite, né? Cara, se isso vai ficar te usando sempre como um artifício, você tem total condição de não fazer nada. Sim. Ou seja, então é sempre olhar para aquilo que a gente tem de possibilidade. Que é uma dica, se as pessoas quiserem, eu quero trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, no T&D, que é uma necessidade que nós temos hoje. Vai na internet, aqui que você já está numa aba da internet do seu celular, digita aplicativos gratuitos de inteligência artificial. Só de RH foi mapeado no começo desse ano, tinha 99.
Assim, direto. Se você olhar de tudo que eles produziram para desenvolvimento de pessoas, tinha dado mais de 1.500 plataformas free para você usar. Porra, tem coisa pra caramba para usar, sabe, Michel? E vai despender aquele, mais do que tudo isso, eu acho que vai despender o tempo intelectual, né? É isso aí. E eu acho que aqui é um ponto que a gente está reforçando bem e sempre acaba Sim. caindo nisso, né? A pessoa saber que para ela fazer diferente, para ela se portar diferente, para ela realizar diferente, ela precisa de É conhecimento. isso aí. Sempre. E o antes e o depois é muito interessante. Eu vou trazer um exemplo só para Me traga. que não tem a ver com T&D corporativo. Eu tenho uma escola de Kung Fu, né? Eu sou mestre de Kung Fu, eu tenho uma escola de Wing Chun. E quando eu reabri após pandemia, eu sempre só dei aula para adultos, porque meu tempo é muito curto, ali minha realização pessoal. E veio uma mãe com um menino de 8 anos e queria que eu ensinasse ele Kung Fu. E eu falei, poxa, eu não tenho horário para criança. Mas ela falou, não, por favor, porque ele sofre bullying, etc, etc, etc. Bom, e eu vi aquele menininho, gostei daquele menino, me apaixonei pelo menininho lá. Falei, pô, vou ajudar ele. Então, o antes, ele entrava na academia, cabisbaixo. Ele praticamente não falava boa noite. Da mão, então... De qual idade, Michel, né? tem? 8 anos. 8 anos. Tinha, né? Sim. Então, quase não falava boa noite, enfim, beleza. Começou a treinar. Por ser minha academia de coração ali, eu não vendo faixa, eu não vendo sonho, o meu treinamento é das antigas, certo? A única coisa que eu não faço, eu não bato muito, mas eu dou uns peteleco ali. Não é uma academia comercial, então quem quer progredir rápido e fácil, vai no EAD. Né? Quantas pessoas não me procuraram querendo? Quanto custa o curso online? Não tem curso online. Arte marcial você tem que fazer. Cara, você vê ele hoje, meu, o menino entra correndo, abraça todo mundo, conversa, tal. Ganhou uma autoestima, uma autoconfiança e aplicou aquilo que aprendeu. Sim. Então, ele não foi lá pela mãe. Então, ele na consciência dele de 8 anos, não sabia que queria aquilo, não sabia que aquilo ia ser importante, etc. Mas a partir do momento em que ele enxergou isso e viu ali num ambiente que poderia potencializar as suas habilidades, cara, ele foi atrás. Então, hoje ele já está 2 anos. Que legal. Comigo. E, cara, ele faz muito bem. Que legal. Muito Despertou, bem. né? Despertou. Então, esse exemplo que eu quis trazer é assim, a gente como pessoas que pensam no T&D, é importante a gente despertar nos aprendentes, né, nos colaboradores, o quão importante, o quão especial vai ser aquele conhecimento para ela. Você tem toda a razão. É aquilo, é despertar essa faísca. É a epifania, o cara fala, era isso que eu precisava. Era isso. Era exatamente isso. Só que para fazer isso, gente, vocês precisam parar, pensar, ir para prancheta. Tem método, ir para doutrina, ler, para que você possa fazer um planejamento adequado. Você tem toda a razão, Michel. Você falou do aprendente, né? Tá aqui, ó. O aprendente tá aqui, ó. Tá eu carrego ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Aprendente e aprendizado. Tá aqui, ó. Então, o aprendente. Esse aprendente é um termo que eu trabalho, que é aquele que aprende tudo e qualquer coisa, desde que traga relevância para ele. A palavra-chave, Michel, dessa história é a relevância, que foi o que trouxe para esse garotinho que você trouxe no exemplo. É a relevância que fez para ele. Um menino tão novo quanto ele é pego pelo processo pedagógico. É uma mãe olhando e falando, você precisa, não, você precisa. Então ela foi e instigou nele um desejo, ele falou, era isso, eu nasci para isso.
É que ele não conhece outra coisa. Então para ele fez o gosto dele. O adulto é diferente. A gente tem que ir pelo processo andragógico. Sim. Então não dá para você falar, vai para isso. Então o adulto você tem que seduzir, você tem que cativar, tem que mostrar interesse para ele falar assim, ai, que legal, gostei muito disso. Usando das experiências anteriores, jogando confete, valorando aquilo que ele sabe mais, aquilo que ele gosta de falar, de fazer. Então a gente tem que usar esses elementos para isso, né? Só que nesses dois exemplos, a relevância é o que vale. Minha filha Valentina, hoje está com 9 anos também, ela me sai com umas pérolas assim, Michel, que eu falo, caramba, que coisa curiosa, né? Tem coisas que eu nem mostro para ela e ela me traz uma necessidade do saber. Eu falo, como é que você viu isso? Ela falou, papo, isso é porque eu ouvi você, no chão de papo, sabe porque eu ouvi você falando, porque eu ouvi tal pessoa falando, porque tal coisa, enfim. Esses dias ela me trouxe uma, Michel, que eu achei maravilhosa. Um banco de investimento fazendo uma propaganda na internet, assim, ó, agora nós temos a melhor tecnologia, inteligência artificial para atender você, nosso cliente e tal, e com toda a humanização dentro dos nossos chatbots. Daí a Valentina olhou aquilo e voltou e falou assim, Paps, deixa eu fazer uma pergunta. Se é a humanização do chatbot, por que não deixa a gente atendendo de verdade em vez de colocar robô? Bom. Daí aquele momento que eu faço, é verdade, filha. Eu falei, vamos entender isso. Daí a gente começou a pesquisar sobre, né? E uma frase que o Rubem Alves, que é um educador brasileiro, usava, ele falava assim, a educação é gerar a alegria do pensar. Quando você gera esse momento que você trouxe agora desse menino, de falar, cara, eu nasci para isso. Isso pode acontecer a qualquer momento da vida, sabe, Michel? Tem um estudo recente da McKinsey, inclusive, que isso está muito atrelado ao propósito, né? Sim. Que ele diz que quando você desenvolve e encontra o teu propósito, você vive 15% mais que todas as outras pessoas, independente da idade que você o descubra. Por exemplo, você deve ter o teu propósito, o teu Kung Fu deve te realizar muito pessoalmente. E cada um tem um propósito. A gente vai descobrir o propósito com 90 anos. Descobriu 15% mais de vida, independente da idade que você descobre. Então a sugestão é, encontre o teu propósito dentro daquilo que você faz, porque as pessoas muitas vezes me perguntam, me abordam, se eu amo aquilo que faço. Pô, claro que eu amo, faço isso há mais de 20 anos, só que eu talvez eu não tenha amado no início. Eu fui despertado, alguém me colocou nesse local e eu fui entendendo e eu fiz do meu propósito aquilo que eu fazia no dia. Então, talvez o propósito não é você esperar chegar naquele momento da barraquinha na praia, pé para cima, vendendo coco, tal. Não é isso. É você trazer para dentro do teu dia a dia, entender onde é que eu posso ser feliz aqui com isso que eu tenho hoje, sabe? E aí quando você entende isso, o jogo muda. E aí você fala, cara, era exatamente isso que eu preciso. E na aprendizagem, Michel, que eu fico mais contente. Encontro muitos ex-alunos em vários âmbitos, não só corporativos, mas também acadêmicos, e eles me dizem assim muitas vezes, cara, você mudou minha vida. Eu falo, como? Um dia você falou um negócio, eu nem lembro às vezes o que ele falou, e ele falou, você falou, eu falei, meu Deus, eu nem sabia disso. Maravilhoso. Outra coisa que eu procuro fazer, Michel, em sala, eu não deixo um só momento de chamar a pessoa pelo nome. Posso ter uma sala de 60 pessoas, eu vou chamar 60 pessoas pelo nome. Quem está me vendo, me ouvindo aqui, se for do meu conhecido, vai saber que esse é um dos destaques. Sabe por quê, Michel? Eu preciso saber quem está ali comigo. Sim. Quando eu chamo o nome do Zezinho ou da Mariazinha, ele dá um despertar, que ele fala, ele me conhece. Eu não sou só mais Você cria uma conexão. Eu crio uma conexão. E aí tem um lance dos neurônios espelhos. Eu crio uma conexão com ele. Então, um dos elementos para você gerar esse desejo por parte dele é ele perceber que você tem tesão no fazer. Quando ele percebe que você está ali, motivado, esse menino, quando ele viu, ele chegou meio assim, quando ele vê que tem um professor que dá a vida por aquilo e que não está nem pensando em grana, mas está fazendo justamente porque é um propósito, ele fala, cara, como é que eu não vou gostar disso? Olha a estrutura que prepararam para mim. Então, o desejo, essa relevância é essencial para aprender, né? Perfeito, perfeito. E nesse processo, o que você vê em termos de diferenças de abordagem na capacitação para cada geração? Importante. Então, quais são, vamos dizer assim, são muitas as diferenças, sim. mas assim, o que te salta muito aos olhos, que você fala assim, olha, vê isso aqui. Perfeito. Primeiro, o cuidado é com o etarismo, independente da geração, né? A gente começa com uma geração de baby boomers, né? Nascidos lá no pré-guerra, né? Um pouquinho pós-guerra. A gente tem depois a geração X, de 60 a 80, a geração Y, 80 a 90, temos a geração Z, 90 a 2000, e Alpha, de novo, 2010 para frente. Sem muito mapeamento ainda, porque começaram agora a vida.
temos essas gerações todas postas. Quando a gente olha e estigmatiza, temos um problema. Sim. Então, o grande objetivo do mapeamento de persona não é estigmatizar, mas sim entender que cada um pode consumir de uma forma diferente. Inclusive, existem particularidades que gente que está numa ponte de transição. Eu tenho 41 anos hoje, o shape parece um pouco mais pelas barbas brancas aqui, mas eu tenho 41. Eu tenho um comportamento de geração Y, que é o meu, Millennium, mas também muita coisa de Z, que está à frente da minha geração. Mas eu tenho uma tradição muito forte da geração X. Eu sou muito apegado em algumas coisas, sabe? E aí tem gente que olha e fala assim, nossa, Léo, como você tá velho hoje? Por que você tá pensando... Porque eu tenho uma tradição maior. E aqui eu não vou falar de velho, estou dando um exemplo do que geralmente citam, mas a gente vai falar de experiência. Velho é isso aqui, né? Quem vai ficando velho. E tem gente nova que envelhece, né? E tem gente nova que envelhece, né? Porque fica velho, fica parado, vira um ativo, né? Qual é a principal diferença, meu caro? Cada uma das gerações ela vai deglutir de uma forma diferente. Se você olhar, por exemplo, um recorte para a geração Z, essa geração é chamada pelos meios de consumo de geração infiel. Essa geração infiel ela não tem apego aos mesmos propósitos e princípios que nós da Y e X tinha. Então, qual que é a infidelidade dele? Ele olha e fala, gostei. Se você deixou de atender a expectativa dele, ele muda. Fala, beijo, eu mudo. Acontece de empresa. E é uma forma, desculpa te interromper, mas é uma forma... não é, como fala, maldosa. Sim. Né? É isso aí. Por exemplo, eu sou X. Sim. Né? Eu tenho 46, mas corpinho de 18. É verdade. O pessoal da nossa geração, e eu vou te falar, eu fiz o contrário, tá? Sim. Que você. Eu tô nessa área de T&D há 11 anos. Sim. Tá? Então eu vim de um setor que era o setor automotivo. Muito hierarquizado, estruturado e etc. Então eu fiz um shift para olhar como Z, né? Pensar como Y mais Z, perfeito. Mas ser X mantendo a estabilidade estrutural do X. Perfeito. E fazer essa transição, né, na empresa. E no começo, eu vindo do setor automotivo, onde você passava lá a vida inteira, era fiel àquela empresa, e você vê, né, eu falo... Não é pejorativamente, a molecada, né? Que eu brinco, eu falo, a molecada começa e sai. Sim. Eu achava aquilo ruim. Sim. Eu falava assim, pô, aqui, como, né? Assim? Estigmatizava. Aí eu fui entendendo, fui aprendendo e tal. Então, não é estigmatizar essa infidelidade. E tem uma coisa legal, porque assim, eles são muito naturais, eles são muito... Eles falam, não gostei. E vira e fala, e você fica lá assim com a brocha na mão e ele vai embora. É isso mesmo. E te faz repensar nas suas atitudes, na sua forma de gestão. Você tem toda a razão. Né? Tem um indicador chama Euromonitor, é um indicador de consumo europeu, e a gente no Brasil consome também, e ele diz o seguinte, que essa geração Z, inclusive, 24% dessa galera quer estar ativa no movimento da produção de coisas, do seu produto. Ele quer estar fazendo com você. Você está pensando no produto, ele quer estar junto pensando. Só que ao mesmo tempo, se você diverge dos valores deles, mais de 50% vai ser o seu hater. Não gostei, vai te colocar na rede social, ele vai desistir de você. Isso não é para causar medo, mas é para mostrar que o consumo é diferente, porque a sua geração, e aqui a gente está falando de duas gerações distintas, a sua X, a minha Y, e eu falo da Alpha, que eu tenho uma criança em casa, mas a Z, que é uma geração que eu lido 100% do tempo nos meus negócios. Quando a gente olha para a geração Z, tem esse perfil que eu falei agora. Quando olha para Y, que é a minha geração, a gente vai falar assim, vamos conversar? Como que é? A geração X já fala diferente. No estigma, ela fala assim, não, empresa é empresa. Que coisa assim, vai ficar pensando, não, aqui é sempre assim, assim eu vou ficar pelo resto da minha vida. Você conversou com um grande amigo meu, que é o Rogério Machado, que é do automotivo. Sim. Ele é da Stellantis, acabou de sair da Stellantis, né? E ele saiu, eu mandei uma mensagem, falei, como assim você saiu, cara? Porque meu pensamento tá lá na X ainda, né? Sim. Então assim, era empresa de 30 anos você ficava. Os números já dizem que as pessoas ficam na empresa em torno de 5 anos angustiadas já. Elas estão querendo sair por alguma razão. E a razão nem é grana, viu, Michel? Não. É propósito. Ela fala, eu quero encontrar o meu propósito. Tava voltando recente uma viagem, sentado, tomando um café, do lado tinha uma mesa com duas moças conversando. Uma, nitidamente, aí pode ser um pouco de achismo de minha parte, até inferência, mas uma moça de uma geração X e uma outra garota de uma geração Z,
Com certeza, pelo que ela estava Essa dizendo. era. Ela, com certeza. E ela dizendo assim, não, porque... E ela era uma biomédica, tinha formado em biomédica, e a senhora falando com ela, nossa, mas você saiu da empresa? Falando, saí. Eu saí porque eu estava querendo uma coisa diferente que a empresa não estava me oferecendo, estava me sufocando, e eu fui para uma startup agora, e comecei a trabalhar na startup, e a senhora assim, ó, mas por que você saiu? Você estava tão bem lá. E ela falou, não, mas agora eu tô tentando coisa diferente. Meu esposo também, meu namorado também trabalha lá, e a gente é meio nômade digital. E a senhora assim, mas por que você saiu? E a primeira pergunta é, por que você saiu da empresa? Então, isso acontece também dentro das nossas organizações, e a gente precisa ter esse olhar crítico de, tá tudo bem. Eu uso muito essa expressão em aprendizagem. Tá tudo certo. Entender que existem perfis geracionais e como é que elas se comportam. A geração Z é uma geração muito mais miogizada. Ela quer uma coisa muito mais simples e principalmente que se resolva. Ou seja, 3 minutos para ela é o essencial. Não à toa, números agora recentes, a universidade lá de Tóquio liberou, e até de uma universidade de Boston convergiram no estudo que é as pessoas assistem vídeos com melhor absorção do conteúdo em 1.5. Então não é nem 1.2 nem 2, é 1.5. Porque 1.5, quando eu assisto em 1.5, a retenção de informação é melhor e eu fico mais aderente ao vídeo. Então, quando eu coloco em 1.5 é porque eu quero realmente estar lá. Quando eu coloco no normal, o número de evasão do vídeo é maior. Então as pessoas colocam em um e falam, oi, ela vai. Daqui a pouco ela volta, deixa eu voltar. 1.5 você está focado ali. Geração atual, 1.5, TikTok bombando, não à toa o TikTok tem um programa chamado Aprenda no TikTok, que é para essa geração especialmente, tem muitos professores de cursinho, matemática, de línguas, idiomas, uma série, acessar o TikTok, isso tem a rodo. Essa geração Z, ela quer estar dessa forma, ela quer o conteúdo mais simples, acessível, chama de a tal ADAC, que é o conteúdo na palma da mão, que é o Anytime, Anywhere, and Device, Any Content. Tem que estar aqui na mãozinha do cara. Ele quer acessar e quer ver o conteúdo e fala, opa, já estou sabendo do que se trata. Geração Y, que é a minha geração. Eu adoro conteúdos rápidos, mas eu falo assim, opa, calma aí, deixa eu dar uma olhada para ver se de fato isso faz sentido ou não faz. Então eu quero ir além da leitura do feed. Geração X, pega livro, Pois rabisco livro, exatamente. escreve no caderno, delícia. Total. Não, e eu adoro. E eu tô aqui com o tablet, eu fico angustiado, porque às vezes eu tenho um tablet e tenho um caderno. E ao mesmo tempo tem um celular que eu gravo voz. Então, dentro da organização, entender esses perfis é possível e muito viável para entender como é que eu te ofereço. Dentro da companhia, meu caro Michel, se a gente trabalha na mesma companhia, eu vou te oferecer uma solução, eu tenho que oferecer solução diferente ou adaptada para todos, porque a gente não consegue fazer uma hipercustomização dentro da companhia. Sim. Então tem que ser uma coisa que seja apetecível a todos. Quando a gente lançou um programa de talkers para todo mundo da empresa, a minha empresa hoje é uma média de 37 anos, né? Então uma geração Y. As pessoas falam assim, esse negócio de dancinha alguns. Claro, porque ele estava fora daquela linha geracional. Naquele momento tudo bem, porque eu não queria pegar aquele cara, eu queria pegar aquelas outras pessoas. Deu certo na estratégia. Então, de forma bem pragmática, a análise geracional é extremamente importante. Nos assessments que eu comentei contigo, que eu faço nos meus projetos, eu pergunto a faixa etária, porque a faixa etária define quantas e quais são as pessoas que estão em determinados locais e quais são as transições que elas estão. Tem gente que está na Y quase pulando para uma Z, tem gente que está na X quase pulando para uma Y. Entendendo aquilo, eu consigo oferecer soluções que sejam melhores, mas não enviesadas. Não entender que a sua geração só quer livro, porque você adora um celular e deve falar com a Siri. Ao mesmo tempo que a geração Z adora o feed, mas vai ter que fazer a leitura de um livro. Aqui, quando cheguei, tem uma biblioteca bem na frente, né? E eu fiquei me perguntando, será que tem gente nessa biblioteca? Eu falei, eu vou dar uma entrada ali para ver se tem gente na biblioteca, se o cara tá ali lendo. Porque na empresa, agora, a pessoa que está assistindo a gente, se tiver no celular, ou não tiver no celular, tiver no desktop ou no notebook, ela tá com uma aba vendo a gente. Sim. Ela deve estar com 270 abas abertas do lado. Deve ter Spotify, deve ter coisa do trabalho, relatório, planilha, né? Agora imagina, Michel, essa mesma situação, ele dentro da empresa sentadinho, só que sem aba, com um livro na mão. A aba ele transfere para o livro. Qual é o comportamento das pessoas quando passar? Fala assim, Michel tá lendo um livro no horário de trabalho? Como assim? Assim? Dá na mesma, você tá aprendendo. Sim. Qual é a diferença? Então é adaptar, só que a tua geração, e aqui eu estou estigmatizando, tua geração nunca leria um livro no meio do trabalho. Não. Nunca leria, porque faz parte de uma questão cultural. Tem uma seriedade. A minha geração Y já se aventura um pouco e fala assim, vou dar uma olhada. Não, tô lendo. O livro aqui é de trabalho, hein? Tô dando uma olhada. A geração Z não se importa. Ela faria essa leitura. Por quê? Para ela o que importa é se desenvolver. Você não quer resultado? Eu vou te dar resultado. E o menino trabalhou comigo de forma mais recente, tinha menos 6 meses de empresa, né? Um estagiário, e perguntou quando é que ele ia ter uma oportunidade de promoção. E ele, um estagiário, tinha acabado de chegar na companhia e a gente não atendendo a expectativa, ele foi embora.
E assim, com 6 meses de empresa. E quando você para para pensar, a geração anterior, inclusive a minha, 6 meses de empresa, sem nada. 2 anos, não sei nada. 5 anos eu trabalhei em banco. A hierarquização de um banco, ela é gigantesca. Para você chegar ao nível de gerência, às vezes são 15, 20 anos para você falar, sou um gerente. Gerente sênior, diretoria, 30 anos. E ganhou quase a sociedade do banco. Então, entender esses perfis, eu faço questão e gosto muito, sempre olhando para o foco do Customer Experience, qual é o foco do cliente final. Gosto de fazer uma análise das linhas geracionais, mas não estigmatizando e deixando definido que aquele Michel aprende desse jeito e o Léo aprende desse jeito. A gente tem pluralidade de aprendizagem e facilidade. Tem coisa que você gosta mais e eu gosto menos. Qual que é o lance? A gente tem que procurar colocar todo mundo na mesma página, porque eu não sei você, eu gosto de leitura, mas o Kindle que tenho me incomoda, eu gosto do cheirinho do livro. A geração Z da minha filha, por exemplo, a geração Alpha, ela não quer o livro, ela adora ler, só que ela não quer no livro. Ela fala, papi, deixa eu ler no Kindle. Então ela quer ler de uma forma que ela possa grifar e pesquisar na internet, e ele vai dando acesso a várias outras coisas até ela chegar no entendimento dela, entendeu? Isso aí. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. E você não vai acreditar, já passamos os nossos 60 minutos, a conversa foi muito legal, muito rápida, muito gostosa, já fica aqui o convite para a gente se encontrar novamente. Mas a gente sempre termina aqui o nosso episódio com 3 perguntinhas que você pode responder aí com uma história, com uma frase, enfim. Primeiro, o momento da sua carreira de maior realização, de maior conquista que você poderia compartilhar conosco aqui. Perfeito. Tem vários, mas eu vou citar o que destravou. Em 2001 para 2002, eu recebo a oportunidade de estar numa área de treinamento. E aí entro na área de treinamento e recebo a notícia de que vou treinar a minha primeira equipe. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu não sabia nada sobre isso que a gente está falando aqui agora. E aí eu passei a noite daquele dia que antecedeu a formação, preparando a sala com bexiga, com papel, com coisa. Deixar a sala toda tematizada para as pessoas chegarem e perceberem que, puxa, pensaram nisso. Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer, né? Sabia do que eu ia falar, mas não do como ia ser as coisas, né? Aquele momento, Michel, foi tão especial para mim que eu tenho pessoas daquela época que hoje me olham e falam assim, que progresso, hein? Eu estava na tua primeira turma. No começo eles me olhavam e falavam assim, eu estava na sua primeira turma de formação, como você progrediu? Então eles usavam sempre como objeto de, cara, que legal que você progrediu. Hoje eles me olham e pelo aquilo que eu já consigo representar, ele fala assim, eu estava na tua primeira turma, você lembra de mim? Eu era aquele menino do fundo. Então isso me mostra muito. E muitos foram motivados a estar em área de educação ou foram para algumas coisas por aquele momento. Então, esse momento foi o que destravou minha vida dentro da educação. E esse é só um ponto. Ninguém chega no 100º episódio, por exemplo, de podcast sem o primeiro. É isso aí. Né? E para você dar o primeiro, você precisa ter a coragem. Então, para você treinar as 40 mil pessoas, você teve que passar pelas primeiras 10. Né? Com frio no estômago, com dor na barriga. Então, é isso, é começar, né? É começar e aproveitar a jornada. É isso aí, é o né? mais importante. Aproveitar a jornada. Perfeito. Segundo, o momento de maior falha, lógico, a gente aprende nas falhas, né? Sim. Então, com a sua experiência, com o seu olhar, o que você falaria pro Léo que ia fazer alguma coisa e fala, puta, faz diferente? Certo. Acho que aceitar qualquer coisa. Eu sempre fui muito difícil de falar não. Sempre foi muito difícil. Para mim, a associação, até algum tempo atrás, a associação do aceitar coisas estava condicionada ao ser aceito por coisas. Então, eu sempre fui muito afeto a me meter em muitos rolês aleatórios dentro do trabalho. E talvez o falar não me ajudaria em muitas coisas. Porque eu esgano ainda, em algum momento, e já esganei muito mais,
o lado que não deveria ser esganado, que é o lado que está em casa. Entendi. Então eu passo muito tempo na estrada, muito tempo no avião, muito tempo viajando, muito tempo fora. E talvez essa seja uma lição que eu diria para aquele menino lá de trás, falar assim, dá uma pensada melhor aqui, Dosa tá? melhor. O que é que você está afim de fazer? Porque o meu propósito hoje, Michel, é transformar a vida das pessoas através da reflexão, da provocação e da educação. Só que eu faço isso dentro da minha casa, dentro da minha comunidade também. Talvez passar tanto tempo fora seja justamente o que eu não gostaria que acontecesse. Mas hoje acontece. Eu tenho um acordo em casa, minha esposa recebe bem, minha filha recebe bem, até a página 2. Então, quando você tem que ficar escondido para responder aquele e-mail no domingo, tem alguma coisa de errado. É a tríade, né? É o seu lado pessoal individual, Isso. o seu lado pessoal familiar e o seu lado pessoal profissional. É isso né? mesmo. É a tríade. Então, não dá para você agradar 3 deuses ao mesmo tempo. É você isso tem mesmo. que ter esse equilíbrio. É isso mesmo. E dentro do, você me falou da carreira como um todo, deixa eu dar só uma ação dentro daquilo que eu desenvolvo há todos esses anos, um ato falho, né? O que sempre me pega na falha, e ainda hoje pode me pegar na falha, é quando eu ensaio o que eu devo dizer para atender a expectativa de alguém. Isso é a pior coisa. É. Então, quando eu perco a minha autenticidade, e já aconteceu isso já, porque eu vou num lugar, por exemplo, fazer uma palestra, e aí eu sempre faço uma pergunta, eu vou acertar com você quando eu fizer o quê? E eu vou errar quando eu fizer ou falar o quê? Ele te dá uma lista de coisas, você fala, eu não posso falar nada disso? Ih, meu Deus do céu. Daí lá na hora que você vai falar, você fica assim, você fica tentando buscar. Então, assim, se as pessoas te chamam, é porque elas te compram daquela forma que você o é. Então, quando você tenta ter uma linha de pautada do que você deve falar, aí acaba estragando toda a estrutura do que você fala. E, por final, a gente falou tanto de propósito aqui, como você define o seu propósito atual de vida, profissional, ou se são a mesma coisa? Acabei até de dar spoiler aqui. O meu propósito eu coloco ele numa frase e na descrição. Frase, transformação. Descrição, tentar transformar a vida das pessoas através da provocação, reflexão e da educação. Esse é o meu propósito maior de vida, meu caro Michel. Em casa, na comunidade, com os amigos, na família ou no trabalho. Então, o trabalho é só uma extensão daquilo que eu tenho como propósito há muitos anos. Eu começo a minha vida em treinamento e educação em 2000 para 2001, só que antes disso eu já fazia esse papel dentro da escola. Já fui parte do Grêmio Estudantil, já tive nas iniciativas na rua, já participei de coisas no meu condomínio, então fui presidente, síndico mirim, sabe aquelas coisas? Então sempre tive envolvido com tentar transformar a vida das pessoas em alguma coisa. E isso é o que me inspira até hoje. Quando eu vejo a transformação através da reflexão, da provocação, até mesmo quando ela fica assim, não entendi, vou estudar melhor isso aí. Excelente, cumpriu o objetivo. Eu quero provocar a pessoa para saber alguma coisa. E quando eu vejo isso ser tangibilizado com Valentina, que é minha filha, que é o meu maior laboratório, Michel, para mim isso transforma a minha vida, porque eu vejo a transformação dela todos os dias. A maturidade que ela vai ganhando, a maturidade que ela vai se desempenhando em cada novo tema. Então, quando eu assim o faço, me realizo. Então, meu propósito hoje está ligado à transformação. Não à bandeira de empresa, não a um cargo, nem a um trabalho, mas nem um emprego, mas sim aquilo que eu realizo, independente se é um trabalho ou não. Muito obrigado, Léo. Valeu. Obrigado, até a próxima vez que a gente se encontre aqui. Uma delícia. Obrigado, Michel. Obrigado, Prazer, viu? Obrigado a vocês. Valeu. E para vocês aí que mais uma vez estão aqui conectados conosco, nosso muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixa aí o seu review, sempre a gente responde com o maior prazer. Ligue o sininho se você ainda não ligou. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.